Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar de um grande homem de Deus chamado Gideão. Um homem que ganhou uma guerra contra 132 mil soldados midianitas com 300 homens. E sem empunhar nenhuma espada, sem dar nenhum tiro, ele ganhou a guerra só com sua fé e com sua perseverança. E vamos ler aqui um versículo. Está lá no capítulo 7, no versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei o midianita na tua mão. Veja que só uma palavra dessa fez Gideão confiar na palavra do Senhor, que ele disse que iria dar o exército midianita nas suas mãos, com 300 homens. O exército de Israel era um exército de 32 mil soldados e o exército midianita 132 mil, 135 mil para ser mais exato. E Deus, vendo que de todo jeito ele ia ganhar essa guerra, mas seu nome não seria engrandecido e glorificado como merecido, né? Ele tinha 32 mil soldados com Gideão. E ele foi e disse ao profeta que fizesse uma separação dos covardes, perguntasse quem fosse covarde e não teria coragem de ir à guerra. Aí 22 mil se apresentaram como covarde, né? Aí Deus, ainda vendo que aquele povo não ia glorificar seu nome, os midianitas iam zombar, mesmo se ele ganhasse a guerra, ainda ia zombar do nome do Senhor. Aí disse a Gideão que fizesse mais uma limpeza. Ordenou ele que mandassem eles ir a uma fonte e aqueles que bebessem, que encostassem a língua na água, assim como um animal, como um cachorro, e esses 300, esses aí seria o exército de Gideão, né? Aí indo lá mais 10 mil soldados, né? Só 300 fizeram do jeito que o Senhor ordenou. Foram separados 300. Veja só, de 32 mil soldados, Deus escolheu 300 homens. Mas aquele exército poderia ter mais homens de coragem que poderia ter ido à guerra. Mas o propósito de Deus era 300. Não era 32 mil, era 300. E se Deus queria 300, ele não ia mandar 400, nem 500, nem 1000. E mesmo assim, quando o exército estava se aprontando para ir à guerra, né? Os soldados não imaginavam como ia ser essa luta, né? Que para cada soldado que teria de Israel, teria 450 homens para um. Um homem só, um soldado só, teria que lutar com 450 homens. E era muito desproporcional, né? Se for pelo ser humano, é muito desproporcional. Um homem contra 450. Você já pensou você lutando contra 450? Você sozinho, né? Porque se você tiver com o Deus de Israel, você só não vence ele e os 450. Você vence até mais. E a idolatria nesse tempo estava muito grande, né? Em Israel. O nome de Deus estava à parte. Aí Deus teve que levantar um homem de fé. Aí levantou Gideão. E além de levantar um homem de fé, ele tinha que mostrar o seu poder, engrandecer o seu nome. E não tem uma forma maior de engrandecer o nome de Deus que depois de uma batalha, né? A gente vai engrandecer o nome de Deus depois da nossa batalha, porque todo dia a gente tem uma batalha. Você pode engrandecer o nome de Deus, você fazer sua batalha, lutar
e glorificar o nome de Deus. No momento que disser, você ganhou essa guerra sozinho, você não diga, não foi eu que ganhei. Quem ganhou a guerra foi eu com Deus. Quem ganhou foi Deus. Eu era só um vaso, só um instrumento. Aí Deus ordenou a Gideão que fossem todos às suas casas e pegasse 300 vasos, cada um pegasse um vaso com óleo e colocasse uma tocha dentro. Eles além de ser idólatras, os medianitas, eles também eram supersticiosos. Eles tinham muita superstição. E ele tinha superstição que iam ser atacados pelo exército que ele tinha derrotado há anos atrás. E tinha uma profecia de entre eles, que eles iam ser atacados e iam ser vencidos com homens com cabeça de fogo. Aí Deus, sabendo desse propósito, que eles tinham muito medo, Deus foi ordenou a Gideão que fosse a guerra sem nenhuma arma. 300 homens para enfrentar 135.000, não levaram nem sequer um canivete. Eu não sei nem que existia canivete nessa época, mas não levaram nenhuma adaga, não levaram nenhuma espada. E chegando lá próximo ao vale que eles estavam, né, se preparando para atacar os israelitas, que durante 7 anos eles humilharam, né, o povo de Deus. O povo de Deus se afastou, caiu na idolatria, começaram a adorar outros deuses. E durante 7 anos foram 7 anos de humilhação, né? Eles roubavam suas mulheres, estrupavam, faziam tudo que de ruim que poderia fazer, né? Por não conhecer a Deus, eles faziam o que eles queriam com o pessoal de Israel, né? Com o povo de Israel. Aí Deus pegou e mandou eles à guerra, para a sua glória ser tão grande, mandou eles sem nenhuma arma. Chegando lá, 100 homens foram separados dos 300 e foram fazer um cerco. Ficou 200 e 100 foram com Gideão, né? E começaram a tocar um instrumento, né? E quebrar os vasos. E começaram a gritar, numa só voz, gritar o nome do Senhor, né? Engrandecer o nome do Senhor. Aí, nesse momento, os midianitas, com a superstição que eles tinham, começaram a ver aquelas tochas de fogo da altura da cabeça dos soldados israelitas, aí caíram em desespero e começaram... Eu acho no meio da escuridão, né, creio eu, que foi por volta da meia-noite, aí começaram a lutar entre si. Muitos correram, né, que tinham que ficar alguém com vida para exaltar o nome do Senhor. Eles não iam exaltar que eles eram pagãos, mas eles iam dizer como eles ganharam essa guerra. Como com 300 homens eles ganharam um exército de 135.000. Tinha que ficar alguém. Aí muitos, uma centena ou milhares, correram do meio da luta, né? E os outros se mataram entre si, sem nem um israelita derramar um pingo de sangue, sem usar nem que seja uma arma. E a arma que nós precisamos nos dias de hoje é a mesma que Gideão usou há vários anos atrás, há 3.000 anos atrás. A mesma arma que ele usou é a arma que a gente pode usar hoje contra nossos adversários. Que os nossos adversários só não são as pessoas da terra, né? São adversários espirituais. O diabo é um grande adversário que a gente tem que vencer ele todos os dias. No momento que a gente começa a se entender por gente, até o dia da nossa morte, a gente luta todo dia contra o diabo. E a forma da gente todo dia lutar contra o diabo é a gente lutar com escudo. E não existe escudo maior do que a palavra de Deus, do que a Bíblia Sagrada e Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. É um escudo que nos livra todos os dias, né? Dos males que o diabo planta sobre o nosso caminho, né? Que ele
por mais que a gente esteja com Deus, ele ainda tenta nos afastar do Senhor, né? Assim como ele tentou tirar a vida de Jó, tirou tudo que Jó tinha, ele quer tirar tudo aquilo que a gente tem. E o bem mais importante que a gente tem hoje é a palavra. E ele quer tirar a palavra, ele quer calar a palavra. Você veja que as mídias por aí, muitos países, eles são até proibidos de falar no nome de Deus. Tem redes de TV pelo mundo que não pode pronunciar nem o nome de Deus, né? No mundo árabe, não todos, mas não generalizando, mas 70, 80% dos árabes, eles são extremistas, né? Ele leva a religião deles ao extremo, né? Eles são muito violentos, né? Quando fala sobre religião, e eles, para proteger a religião dele, entre aspas, eles chegam a fazer atentados, a fazer coisas aterrorizantes, e isso é o diabo plantando pedras no caminho deles, para que eles não adquiram a sabedoria de ter a salvação, né? Que tem muitos muçulmanos, com certeza, eles, no fundo, eles acreditam no verdadeiro Deus, mas pela opressão que nos países dele eles recebem, eles têm que pregar a palavra do Senhor em oculto, né? Em grupinhos, e esses grupos são muito restritos, né? Eles, com medo de ser pego, eles são restritos à grande população, né? Que é um lugar muito populoso. O Oriente Médio, ele é um lugar que os países de lá tem muita gente. Não só o Oriente Médio, como uma boa parte da Ásia, o pessoal lá são muçulmanos, né? A maioria dos países asiáticos, a religião ou é budista ou muçulmana. E nessas religiões, o hindu, né? Eles não toleram, uma boa parte não tolera o cristianismo, né? E isso é uma semente plantada pelo diabo. E a única coisa que a gente deve fazer é lutar como Gideão lutou. Não lutar só com armas, é lutar com louvor, adoração. Todo dia a gente pode vencer o diabo. A gente lê a Bíblia, a gente fazer o que é certo, obedecer os mandamentos, honrar o pai e a mãe e lutar, né? Lutar contra as adversidades que os dias de hoje traz, né? Que são muitas. Mas a gente fica sabendo que não tem adversidade que com Jesus a gente não vença. A gente, assim como os 300 ganharam para 135 mil, um para cada 450, a gente pode ganhar do mesmo jeito. Que a gente, todo dia, a guerra que a gente enfrenta, a gente às vezes enfrenta até mais gente do que isso, sem saber, né? Espiritualmente. A gente não sabe quantos estão se virando contra a gente no oculto. E a gente, mesmo sem saber, a gente está sendo protegido pela mão de Deus, assim como Deus protegeu os israelitas. E você já pensou se o acampamento que de Gideão tinha 35 mil homens? Se fosse um pessoal normal, que não tivesse a proteção de Deus, os midianitas tinham invadido a terra e tinham ganhado 135 mil contra 32 mil. Não era um chá, né? Se fosse pessoas normais que não tivessem a proteção do Senhor, ali era 20 minutos de luta. Não dava tempo nem eles se esquentarem, né? Mas para Deus mostrar que sua glória é grande e é só dele, ele ganhou a guerra. Gideão ganhou a sua guerra com 300 homens. 300 homens é muito pouco. Se for uma pessoa que não crê em Deus, a gente ia dar risada, né, de uma coisa dessa. Onde é que 300 homens vai vencer 135 mil? Mas eu sei que meu Deus é grande e poderoso. E que ele, se ele quisesse, Gideão sozinho tinha derrotado os 135 mil. Gideão sozinho. Deus mandou os 300 para glorificar o seu nome, para que o seu nome seja exaltado.
Quando aqueles 300 homens voltaram sem nenhum arranhão, sem nenhum golpe de espada, sem nenhuma flecha em seu corpo, o nome de Deus foi engrandecido por toda aquela terra, né? Você já pensou como se espalhou rápido a palavra de quem morava na região, os exércitos, que naqueles tempos tinham muitos reinos, né? Os reinos eram muito próximos. Tinha homens que tinham um certo poder e eles invadiam alguma terra lá e era proclamado rei, e eles por si queriam sempre atacar o povo de Israel, com medo da palavra de Deus, né? Mas nesse momento que saiu a conversa que Deus tinha sido glorificado com 300 homens, os reinos ali ficaram pelando de medo. E foi quando os israelitas começou a se expandir, né, pelo território. Com 300 homens ganharam a luta contra 135 mil. Para você ver como a mão de Deus é poderosa. A sombra e a mão de Deus, ela leva nós a vencer. Não 300. Não só um só. Vencer 450 homens. Cada homem daqueles dos 300 ganharam para 450, sem derramar nem que seja um pingo de sangue. Eles por si só se destruíram. E se você tem algum inimigo, não ore para que ele se destrua. Eu mesmo não tenho nenhum inimigo. Eu sei que tem gente que é meu inimigo, mas eu não sou inimigo de ninguém. Graças a Deus, eu gosto de todo mundo. E aqueles que sejam meus inimigos, eu vou orar por eles, para que eles conheçam a palavra e venham adorar o Senhor. E eu não vou querer o mal deles. Não faça aquela pregação, aquela oração de tolo, né? Pedindo para que seus inimigos venham a ser derrotados. Peçam para eles conhecer o Senhor. Peçam para eles conhecer a palavra do Senhor. Se tem alguém que esteja lhe machucando, e se você tiver uma brechinha, fale de Deus para ele. Manda uma mensagem, manda uma oração, manda uma palavra. Seja a palavra na vida dessa pessoa, para que ela venha transformar-se e não seja como os midianitas, por si só se destruírem. Não queira que aquela vida se destrua, queira que aquela vida se revigore com o Senhor, com a palavra do Senhor, porque para Deus toda vida é importante. Isso era a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu amado e querido Pai, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por toda luta, toda batalha, Senhor, que eu tenho vencido todo dia, Senhor, pelo teu nome. E eu quero, Senhor, a cada dia, Senhor, que eu venha passar pelas batalhas, mas com o teu nome, para que na frente, no futuro, o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida e da minha palavra, Senhor. E que eu possa continuar, Senhor, levando a sua palavra a quem queira escutar, Senhor. E aqueles que não queiram, Senhor, venham a querer escutar, porque eu sei, Senhor, que a tua palavra vai ser pregada a todos os cantos dessa terra, Senhor. E quem quiser a salvação, Senhor, tem que se apegar nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, tem que se apegar na Bíblia, tem que se apegar com o Espírito Santo, com o advogado fiel que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, proteja, Senhor, todos aqueles que estejam se levantando contra mim, Senhor. Venha dar, Senhor, uma visão que eles, Senhor, venham a mudar o seu jeito, Senhor, para que eles não venham a se destruir, que eles venham a conhecer a tua palavra e venham a ser fiel e honrado para que seu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, amém.